Passou por alguma fase na sua vida onde você se preocupou tanto com tantas coisas que esqueceu de viver? Dê uma pausa e olhe para trás e pense se isso já não aconteceu com você em algum momento. Eu já vivi isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo hoje. Esses vídeos, eles não serão muito editados. Eu quero que seja um bate-papo leve. Portanto, se você gosta deste tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva e depois de assistir o vídeo todo, compartilhe com alguém que pode também se beneficiar das informações que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Hoje vamos ler alguns versículos bíblicos de Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu aprendo muito com esse versículo. Basicamente, ele é a base da minha vida há muitos, muitos anos. Eu tive alguns momentos de dificuldades no passado, onde eu sentia que me faltava alguém de confiança para conversar. Especificamente, isso aconteceu na minha adolescência. Tinha muitas questões, muitas dúvidas, e eu tinha um jeito muito único de ser, ao qual não era bem interpretado por algumas pessoas que me rodeavam na época. Eu era mais quieta, mais reservada, gostava mais de estudar, e eu passei por uma fase que eu também queria algumas coisas bem diferentes, fazer algumas coisas diferentes e eu não tinha muito apoio. Então, é aquela fase que você pode viver em qualquer idade, inclusive, onde você se sente julgado e sem apoio. Já passou por isso, né? Todo mundo passa por isso. E aí, eu não tinha a quem recorrer. Naquela época, a gente não tinha internet como temos hoje. Então, eu acabei aprendendo a orar e me entregando para a oração como um hábito de desabafar com Deus, sabe? Eu coloquei Deus num lugar onde ele era meu melhor amigo e tudo que eu gostaria de conversar, de repente, com uma melhor amiga, eu conversava com Deus. Naquela época eu tinha melhores amigos, mas a comunicação não era tão fácil. A gente ficava, né, se conversava na escola, ficava no telefone, mas não era como hoje, sabe? Que o acesso é mais fácil. Porém, ainda com essa diferença de acesso, eu percebo que muitas pessoas que buscam terapia, elas estão carentes de serem ouvidas, mas aquela escutativa, a escuta que ela sente que a pessoa que está do outro lado está interessado e não vai julgar, vai escutar até o final sem julgar e sem dar um exemplo baseado nas suas experiências pessoais. E pensando nisso, eu resolvi compartilhar este vídeo falando para você sobre algumas alternativas, algumas coisas que você pode fazer caso você se sinta sozinho nessa questão de conversar com alguém. Caso você esteja passando também por uma fase onde você está muito preocupado, é importante aprendermos a não nos preocupar. E é interessante que este é um conceito bíblico. O Senhor está falando aqui: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Então, a oração é quando você está expondo, você está falando com Deus sobre o que te preocupa. Eu não estou falando aqui de algumas orações específicas que algumas religiões usam como forma de repetição, mas eu estou aqui sugerindo a oração que você conversa detalhadamente com Deus e fala com Ele a respeito de tudo que lhe preocupa. E o versículo está dizendo que tudo seja conhecido diante de Deus, levado para Deus, né?
pela oração e súplica. O que nós entendemos por súplica? Que não é uma vez só que você vai falar, que você vai insistir, que você vai desabafar, que você vai falar e, sabe, entregar aquilo com a certeza, com uma convicção de que ele ouve. Assim como quando você fala com alguém, ou aqui comigo nas sessões de terapia, ou com alguém aí da sua família. Você tem certeza, você tem convicção que está sendo ouvido. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, a gente até não insiste. Então, a gente suplica, a gente vai atrás, a gente busca. É essa forma de orar que o texto está sugerindo. E aí ele fala com ações de graças. Isso me pegou muito essa semana. Eu estava um pouco entediada, um pouco mal-humorada e resmungona. Garanto que você já se sentiu assim. Não é possível que só eu me sinta assim. Enfim, e em meio às minhas resmungações, eu fui falar com Deus. Ah, é porque não estou contente com isso, isso me cansa, isso altera meu humor, isso me deixa com a energia baixa, isso me deixa entediada e fui me abrindo. Entre outras coisas que eu nem vou revelar aqui para não te desanimar aí do outro lado da tela. E aí, sempre que eu falo com Deus, eu procuro depois, sabe, dar uma pausa, fazer um momento de silêncio. Porque quando eu falo, eu acredito que eu estou sendo escutada, né? Então eu silencio a minha mente para que o Senhor também fale comigo de volta. E para que ele, através do silêncio agora e de um estado meditativo que eu entro, ele fale na minha mente, que são o que nós chamamos de insights, que nos acontecem quando estamos lendo, meditando na palavra, ou estudando, ou orando, né? Ou ouvindo uma canção que nos traz alívio. Então você começa a ter alguns pensamentos que eles vão abrindo janelas, né, para você e trazendo reflexões, insights. Então eu oro, falo e logo silencio. Neste meu silêncio, me vem um insight. E eu nem tava, sabe, pensando no quanto a estrutura da minha oração era de alguém resmungando. Eu não tinha chego a esta conclusão. E no insight, o Senhor falou ao meu coração assim: sabe, Fábio, eu entendo tudo isso. E essa é a rotina de alguém muito ocupado acontecendo. É uma rotina busy, né? Que a gente fala em inglês, muito ocupada, muito cheia, né? Uma rotina onde você tem se dedicado com muito esforço e assumido grandes e muitos compromissos. Eu entendo. Agora, olhe para esta mesma rotina com um pouco mais de gratidão, porque você estudou e por muitas vezes lá atrás desejou que essa fosse a sua rotina. E agora que você está vivendo este tempo de esforço, de estudo e de orações respondidas, você não está conseguindo ser grata pelas coisas que estão acontecendo. Você só está onde está porque você se organizou para que isso acontecesse. Olhe com gratidão. E eu fiquei, nossa, é verdade. Eu orei muito por isso, eu estudei muito por isso. Eu me dediquei muito por isso. E eu não estou conseguindo sentir gratidão. Porque quando eu planejava a rotina atual, eu não sabia o peso que ela teria, né? Esse planejamento estava no campo das minhas ideias. Eu não tinha sobre mim o peso das responsabilidades atuais. Então, eu sonhava, planejava, me organizava, estudava para que a minha vida caminhasse para os resultados que eu tenho hoje, mas eu não sofria o peso. E agora que eu tenho tudo acontecendo em andamento, eu sinto o peso da prática. E isso estava me roubando a gratidão e estava me deixando preocupada. Então, eu quero compartilhar com você que por meio da oração,
nós somos convidados a lançar as nossas ansiedades sobre Deus e por meio do silêncio também, nós temos a oportunidade de permitir que através do Espírito Santo o Senhor fale conosco. Quando você ora, não é um monólogo, é para ser um diálogo. Ah, não é assim comigo. Então você não está orando certo. Por quê? Você ora só quando está muito desesperado ou quando está tudo despencando em cima da sua cabeça. E a oração é para ser um hábito. É algo diário, é algo que você coloca na sua agenda. Se eu tivesse com a minha agenda aqui, eu ia até abrir para você ver. Eu acordo mais cedo e eu coloco isso como rotina, algo da minha rotina. Igual eu preciso escovar os meus dentes todos os dias, eu tenho o hábito de acordar mais cedo para falar com Deus. Eu determinei para mim, há alguns anos atrás, que eu não usaria o meu celular, que eu não falaria com ninguém antes de falar com Deus, de modo a organizar o meu dia, a minha rotina e os meus afazeres. E a minha vida tem ficado melhor desde então, porque por um momento, curto graças a Deus, mas por um momento eu tinha o hábito de abrir os olhos e pegar no celular e entrar em alguma rede social. Ou verificar as mensagens do WhatsApp, sabe? Saber quem estava me escrevendo e ficava por ali. Depois de uma hora, sei lá quanto tempo perdido ali, que eu ia lembrar, nossa, preciso orar e começar meu dia, abrir minha agenda e ver o que eu tenho para fazer. E isso começou a me trazer ansiedade, porque às vezes eu queria que tal resposta já estivesse no meu WhatsApp e não estava ainda, pois era muito cedo. Então eu mudei. E eu comecei a orar de manhã e começar o meu dia assim de forma diferente, né? E cuidar do café da manhã, da rotina de casa, a roupa que eu ia usar, sabe? E fazer as coisas que me permitiam estar presentes. E depois, lá por volta das 9 da manhã, 8 e meia, dependendo do dia e da demanda também de compromissos, eu iria pegar no celular. Isso trouxe para mim muito alívio. Então, eu quero compartilhar com você que se você estiver muito preocupado com qualquer coisa, você não precisa ficar. Se você aprender a devolver esta preocupação em uma conversa com Deus, através da oração. E como eu venho falando aqui nos outros vídeos, eu tenho o hábito de orar escrevendo. É muito terapêutico e você deve tentar, caso você sinta que não consiga ficar mais de 2 minutos concentrados na oração. Vai falando, vai escrevendo, sabe? E isso vai te trazer, vai gerar alívio. Uma outra verdade muito interessante aqui desse versículo é que ele fala assim: depois de orar, né? Então você orou, suplicou, insistiu, colocou ali, desabafou para Deus. E agradeceu, né? E conseguiu orar, mas também fazer um ajuste ali interior para também enxergar, mediante a toda a sua oração, motivos para ser grato. Aí ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Olha só, como muitas vezes nos falta informação, como muitas vezes nós somos ignorantes, nós abrimos o coração para a pessoa errada, nós colocamos as nossas preocupações, as coisas que nos importam, sabe, em mãos erradas, em ouvidos errados. Nós falamos e repetimos o que não deveríamos para as pessoas erradas ou para as pessoas até bem intencionadas, mas que não podem fazer nada de forma prática para nos ajudar. E nós temos este hábito porque quando nós falamos, nós sentimos aliviados. E quando nós somos escutados, isso traz para nós um sentimento de que fomos acolhidos. Só que nós precisamos aprender a fazer isso nos dirigindo a Deus. Porque se nós somos criaturas dele, se nós fomos criados à imagem e semelhança dele,
E se você crê nisso e tem essa fé, é importante que você, como imagem e semelhança, aprenda a voltar a sua atenção, as suas emoções e sua forma de sentir para quem te gerou, para quem te entende, te conhece, sabe, de forma completa. E aí é interessante que o versículo fala assim, que ele, né, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que de uma forma que você com a sua razão não saberá explicar, mas você receberá uma paz que guardará o vosso coração, alma, emoções. Coração aqui tá falando, sabe, desses sentimentos, dessa gestão emocional que nós precisamos aprender a fazer. E depois a nossa mente, que é a parte da razão. Agora eu falei com Deus, sabe? Com quem manda em tudo, com quem tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Então, a minha mente, automaticamente, na sua razão, você vai acreditando que ele está no controle e você vai aceitando sobre si uma leveza que ele, de forma espiritual, vai te entregar agora. Não é uma forma misteriosa, não, mas é um milagre da oração, sabe? Você recebe na mente, no corpo, nas emoções, no coração. É possível ter esta alegria na alma. Mas aí você caminha, você dá passo em direção a isso. Olha lá, ainda quero falar de algumas coisas. Quero dar para você 4 passos práticos para você aplicar essa verdade aí na sua vida. Oração diária. Reserve momentos específicos no seu dia para conversar com Deus. Eu tenho aqui no meu celular um bloquinho de notas. Às vezes eu tô muito apurada e começo a ficar assim emocionalmente instável. Ai, tô na correria e vou me sentindo cansada e percebo que tô ficando reativa, mal-humorada. Eu venho aqui, abro o meu bloquinho de notas e escrevo: ai, Deus, eu estou muito mal-humorada, me ajude a fazer gestão das minhas emoções. E começo a nomear, sabe, o que tá me irritando e coloco lá: estou irritada por conta disso, disso, disso. Mas se eu me entregar à irritação, o que pode acontecer é isso, isso, isso. Porém, se eu ajustar essa irritação e focar aqui, os resultados que eu terei serão esses, esses, esses. Me ajuda. Acreditem, costuma ser o suficiente para mim. Mas são anos, né, nessa prática. Uma outra aplicação prática para você colocar aí é meditar na palavra. Se você, eu tô sem uma Bíblia aqui, mas se você não ler a Bíblia, que eu tô falando aqui para você, não vai fazer sentido. Você precisa estar em consonância, você precisa estar ter conhecimento, né, estar atento às verdades bíblicas que estão ali. E só tem uma forma, você vai precisar ler a Bíblia, porque se você não ler, não vai fazer sentido o que eu tô falando aqui. E quando você começa a ler, você vai perceber que lá tem muitas promessas. E você vai perceber também que as pessoas que Deus usava na Bíblia eram pessoas que tinham medo, que tinham ansiedade, que tinham problemas, que tinham preocupações, que tinham pecados graves. Deus foi transformando elas, sabe? Entrou na mente delas com uma verdade que vem ali através do conhecimento, que a verdade vai entrar na sua mente através da leitura, e Deus entrava na mente dessas pessoas através do conhecimento que elas iam adquirindo e ia mudando o comportamento delas. E elas chegavam ao ponto de ter tanta melhora que elas começavam a ser ferramentas nas mãos de Deus. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você. Ele quer que nós venhamos abrir, sabe, uma oportunidade para aprendermos com os nossos problemas, ao invés de ficarmos caladinhos ou doentes, remoendo eles. E aí, quando eu aprendo com uma lição que foi difícil, com um problema que foi difícil, eu agora abro portas para ser uma ferramenta e ajudar outras pessoas e gerar alívio e cura e tantas coisas boas que Deus pode fazer através de nós quando estamos bem colocados, né, centrados diante dele. Uma outra
aplicação prática que eu reservei aqui seria você procurar uma comunidade de fé, procurar andar com pessoas que vão compartilhar das mesmas crenças, das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. Porque quando nós compartilhamos as nossas cargas e os nossos testemunhos, que é o que eu estou fazendo, né, aqui, falando com você a respeito de algo que eu pratico, nós nos fortalecemos e aprendemos a ter confiança em Deus, porque vamos ouvir pessoas que estão fazendo a mesma coisa e estão tendo resultados. Isso é muito importante para que você se fortaleça e se firme em novas escolhas. E no mais, eu quero destacar que Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Se não fosse assim, eu nem estaria aqui falando com você. E lembre-se que, embora a preocupação seja humana, ela não precisa ser o motor das nossas vidas, porque nós temos uma fonte inesgotável que é Deus. Se você não leu, eu quero sugerir que você leia este livro do George Miller, custa menos de R$ 20 na Amazon. Você vai aprender muito com ele, porque ele orava e foi o homem que vivenciou assim enormes milagres financeiros. Tudo que ele precisava antes dele verbalizar para qualquer pessoa da rotina dele, ele falava primeiro com Deus. Ele nunca contou para o amigo um problema sem que antes ele tivesse falado com Deus, né? É claro que ele chega nesse estágio, antes ele tinha uma prática diferente, e ele acaba tendo muitos resultados financeiros e abre um orfanato e ajuda muita gente, mas é através dessa prática que eu estou resumindo aqui para você. Então não se preocupe, aprenda a falar com Deus. Eu vou orar e pedir que este vídeo chegue somente para as pessoas que precisam exatamente dessa mensagem. E se porventura, enquanto você me escutava, lembrou de alguém que pode ser beneficiado, compartilhe. Eu vi muitas pessoas do meu convívio serem curadas, sabe? Eu já tive já tive muitas pessoas chatas, muitas pessoas inconvenientes, muitas pessoas deselegantes perto de mim, que não tinham uma boa conduta na forma de falar e que eram doentes, que denunciavam a doença da sua alma através da grosseria no falar. E elas foram curadas por conta deste hábito de aprender a levar as suas preocupações para Deus antes de falar com qualquer outra pessoa. Então, eu não estou falando que você é nada disso. Eu estou falando que eu já tive neste lugar e que eu superei e fui transformada desses vícios emocionais por conta da oração e da escutativa à verdade da palavra de Deus e não a um dogma, a uma doutrina religiosa, imposições de homens que queriam, de alguma forma, enfiar sobre mim, goela abaixo, né, doutrinas ali religiosas. Não estou falando de religião, estou falando de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que você só pode conseguir administrar e fortalecer se você manter um vínculo de diálogo diário. E o diálogo com Deus é através da oração. Então, eu deixo aqui para você como sugestão. Pratique isso 3 vezes ao dia por 7 dias, depois vem em volta, deixa um comentário aqui para eu saber que você já teve seus resultados. É rápido assim, mas você precisa acreditar nisso e, após orar, também saber silenciar para ouvir o que ele tem para te responder. Deus abençoe, se inscreve e compartilha.